Olá pessoal, boa noite, meu nome é Ângelo. Eu vou estar realizando aqui as. Boa noite pessoal, meu nome é Ângelo, sou engenheiro civil. Vou estar realizando aqui para mim uma aula, né, de sólidos 1 com alguns conceitos iniciais. Assim, geralmente o pessoal às vezes pode ter alguma dúvida quando chega na matéria relacionada à questão de força, à questão de força normal, o que é tensão, como é que a gente utiliza nas estruturas, questão de esforço interno. E assim, a questão da matéria é que ela é fácil. Então, como também são os conceitos iniciais, vai ser tudo bem introdutório e vai ser bem tranquilo. Aqui nós temos uma imagem simplesmente para motivacional, né, de Nova York. E a primeira questão que a gente tem é a conceituação, né? Conceituação de força. Força, ela está altamente atrelada com a questão da iteração. Força é a capacidade de gerar um movimento, um deslocamento. Então, olha só, imagina que nós temos um corpo em equilíbrio que tem várias forças atuando nele e que quando essas forças estão atuando nele, vai haver um deslocamento em algum ponto. Olha só, bem ali na bolinha, a gente aplicou uma força P na bolinha e ela se deslocou. Pelo menos o centro de massa dela se deslocou, porque ela teve uma deformação. Então, algumas partículas, algumas moléculas acabaram tendo, de certa forma, um deslocamento por conta dessa força que foi aplicada. E assim, conforme foi aplicada a força, a interação de uma molécula com a outra fez com que uma se movimentasse dependendo da outra. Então olha lá o fluxo que a gente tem ali daquele material da esquerda. Ali a gente consegue ver um monte de setinhas que estão em várias direções diferentes. Exatamente essas setinhas vão estar ilustrando a direção do módulo do deslocamento que cada uma delas acabou tendo. Então olha só, às vezes uma molécula mais da esquerda teve um deslocamento mais para baixo, uma molécula mais de cima teve um deslocamento mais para esquerda, e acabou tendo uma interação de uma com a outra e fez com que houvesse essa movimentação desse material diferente, né? Então olha só, então a gente chega à conclusão de que é impossível determinar a orientação de todos os vetores gerados dentro de um objeto. A gente não consegue determinar todos os vetores que estão dentro de um objeto. Até mesmo aquela bolinha que foi deformada, a gente consegue induzir alguns caminhos dos vetores, alguns caminhos da linha de força, da linha da carga que houve dentro do deslocamento dela, mas a gente não consegue determinar 100% dela. A segunda coisa é a tensão. A tensão é uma relação entre a força e a área. Então olha ali, a gente tem uma carga concentrada em um ponto, não é? Nessa área, que seria bem ali o C, que seria o centro, o centroide, né? Que seria o centro de aplicação dessa carga. Quando a gente tem uma carga pontual aplicada em um centro de carga dentro de um objeto que tem uma área fixa, a gente consegue, naquele ponto ali, naquela linha de eixo que foi aplicada dentro, por exemplo, naquele pilar, a gente consegue determinar que naquele ponto a gente teve aquela carga concentrada naquela área equivalente a uma carga distribuída, é igual a uma tensão. Exatamente essa é a relação da força com a área aplicada. E quando a gente determina aqui, ó, a linha de eixo, nesse slide do lado, olha, bem ali a gente tem a força P sendo aplicada de cima para baixo, a gente tem a reação dela embaixo, e bem ali naquela divisão que foi feita, exatamente porque exatamente na mesma linha de eixo, ela, exatamente naquele corte,
aquele corte ali a tensão equivalente exatamente nos outros pontos. Por quê? Porque aquele corpo ele não teve nenhum deslocamento, ele não teve nenhuma mudança. A linha de eixo não foi, o objeto não saiu da linha de eixo, diferente do objeto da direita. Exatamente porque ele teve uma mudança, os deslocamentos que ocorrem dentro dele fazem com que os esforços dentro do próprio objeto eles sejam capazes de resistir de uma forma diferente. Ou seja, eles não vão estar somente sofrendo uma carga ponto, ou aquela carga de cima para baixo, igual no objeto da esquerda, nesse pilar da esquerda. Mas ele vai estar, quando a gente fizer o corte no mesmo ponto, no mesmo centro do pilar, esse corte horizontal, bem ali na carga pontual também vai estar sendo gerado um momento. Ou seja, vai ter uma tendência de rotação naquele ponto. E isso é fácil da gente pensar, porque olha só, quando a gente comprime aquele objeto ali, como está ali na força P a reação dela, a gente consegue imaginar que bem ali teria alguma força tentando rotacionar ele, que é exatamente por conta da existência dessas cargas. Então olha só, a gente tem vários tipos de esforços. Existem os axiais, né, de tração e compressão, que são esforços que necessariamente vão esticar ou comprimir o objeto, que no caso foi essa viga, né, que está sendo tracionada. Um outro carregamento, também comum, são os carregamentos perpendiculares, que são de esforços cisalhantes, que eles tendem necessariamente a cortar o objeto. Existe um outro esforço que a gente não vai estar abordando por enquanto aqui, que é o esforço de flexão, porque ele vai estar gerando tanto o esforço de tração como compressão, e também tem o esforço de torção, que por enquanto a gente também não vai estar abordando ele nessa aula, só vamos abordar nas aulas seguintes. E além disso, a gente acabou repetindo aqui os slides. Vou passar novamente. Isso. E além disso, a gente tem que abordar um pouquinho a respeito das 3 leis de Newton, para a gente poder entender melhor do que a gente vai estar abordando aqui. Por que a gente vai abordar as 3 leis de Newton? Porque são elas que são a base de toda essa fundamentação desse cálculo teórico. Então olha só, a primeira lei, a lei da inércia, vai falar que todos os esforços, tanto em x como em y, vão ser iguais a zero. Por quê? Porque na inércia, um objeto parado, ele vai permanecer parado a menos que alguma força age sobre ele e faça com que ele mude de movimento. Ele vai ficar parado ali, um objeto que está parado vai permanecer parado. Já na dinâmica, um objeto ele vai estar em movimento, entendeu? Então as forças, tanto em x como em y, elas podem ser diferentes de zero e ainda vai ter a ação da aceleração em jogo. E além disso temos na terceira lei de Newton, a ação e reação. Na terceira lei de Newton, a gente tem que sempre lembrar que de onde é que vai vir, né, a questão da força normal. Na terceira lei de Newton, ela consegue explicar perfeitamente por conta de onde é que vai estar vindo o esforço normal. Muitas vezes a gente tem dúvida, mas no plano inclinado, de onde é que vai estar vindo o esforço normal? É só a gente lembrar do átomo. No átomo a gente tem o elétron, o próton e o nêutron. O próton e o nêutron vão estar no núcleo e o elétron vai estar ali circulando ao redor do núcleo. Então, como todos os objetos são feitos de átomos, então necessariamente todos os objetos vão ter elétrons circulando ao redor dele. Então, se a gente sempre tem elétrons circulando ao redor de todos os objetos, a força que faz com que um objeto não entre no outro é exatamente essa força eletrostática, né, que vai estar repelindo os dois objetos, que vai estar impedindo de um objeto entrar no outro. E ali a gente vai ter um exemplo de um corte feito numa estrutura que foi feito no F2, no software F2. Foi calculado as cargas das vigas e dos pilares.
E na imagem da direita a gente consegue observar o diagrama de momento, em que tem ali, cada uma das cargas foram aplicadas, a gente tem a relação dos momentos em cada uma das vigas. E além disso, a gente tem bem ali na base aquilo que seriam as fundações. Então, aquilo que estaria resistindo todo o peso da estrutura no solo, que serão as fundações, vai estar resistindo exatamente por conta da força normal, que vai estar no solo, atuando e fazendo a força de baixo para cima, que é contrária à força-peso da estrutura. Ela que vai estar atuando ali, fazendo com que o solo resista ao esforço da estrutura, às tensões da estrutura. E é por isso que a gente vai estar sempre estudando os tipos de apoio. E os tipos de apoio vão estar dizendo qual é o grau de liberdade de uma determinada estrutura. A gente tem o apoio do primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. O apoio de primeiro gênero, ele vai estar impedindo o movimento somente de cima para baixo. Ele vai estar permitindo que os objetos se desloquem lateralmente. Como por exemplo um carro. Um carro, o peso próprio vai estar atuando no carro e vai estar impedindo do carro estar se deslocando de cima para baixo. No apoio do segundo gênero, a gente já vai ter ali como se fosse um pino, que vai estar permitindo a rotação, mas vai estar impedindo o objeto de se deslocar tanto para cima, para baixo e para os lados. E no apoio de terceiro gênero a gente tem um chamado engaste. No engaste, a gente teria exatamente o impedimento do momento, da rotação, né? A gente estaria impedindo do objeto de rotacionar, como também de se deslocar, como para cima, como para os lados, no eixo X e no eixo Y. E aqui a gente tem os exemplos, né, dos tipos de apoio. A gente tem ali, na imagem da esquerda, o trator, que teria ali os seus pneus, e o peso próprio agindo de cima para baixo, com o peso próprio impedindo o trator de se deslocar no eixo Y, e as rodas permitindo com que ele se deslocasse no sentido do eixo X. Ali a gente já tem um pino, né? Ou uma articulação. E ali o pino ele vai estar agindo exatamente para que impeça o deslocamento do eixo X e Y. E por último o engaste. O engaste ele é garantido ali na última superfície, na última imagem, exatamente pela cravação do caso ali do pilar no solo. Isso seria determinado também por conta do calculista. Ele queria determinar se uma determinada fundação realmente seria um engaste perfeito ou ele permitiria alguma articulação entre as estruturas. E aqui a gente vai estar resolvendo o nosso primeiro exercício, exatamente para a gente estar demonstrando todos esses princípios, tanto das leis de Newton, como também para a gente estar incorporando essa questão dos apoios, tanto de primeiro, segundo e terceiro gênero. No primeiro exercício aqui a gente vai ter o trator. E aqui agora eu vou mudar de câmera para poder mostrar o exercício. Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade com a nossa explicação. E agora a gente vai dar continuidade só que com outra câmera, né, que a gente tinha comentado. E assim, é bem fácil o cálculo, tá? É simplesmente para a gente estar relacionando a questão do equilíbrio dos pontos. E bem aqui no ponto G, a gente já sabe que tem o peso próprio, que no caso ali é 9.450 newtons. 9.450 newtons. Temos o outro peso para baixo, que é exatamente o peso da carga, que é 4.050 newtons. E aqui que vem o que? Bem aqui vai estar sendo gerada uma reação do pneu, que é exatamente por conta da força normal, pneu solo. Aqui é o piso
e vai estar se gerando lá uma força para cima, uma força de reação, que vai chamar ela de RA. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, uma reação em B, RB. Beleza. Aí o que acontece? Se a gente tem RA e RB, e a gente sabe que o somatório das forças em Y ele deve ser igual a zero, a gente sabe que esse daqui mais RA. RA está para baixo, menos 9.450. Está para cima, mais RB. 4.050, força para baixo, menos 4.050, é igual a zero. Por que a gente fez isso? Porque o somatório das forças em Y, somatório para cima, considerei positivo, para baixo negativo, e a gente pegou e fez essa equação, essa nossa primeira equação. Então a gente já sabe que RA mais RB ele é igual 50 mais 50 vai dar 500 aqui, vai dar 100, né? Então vai dar 10, 13 e 500. 3.500 newtons. Isso é RA mais RB. Como não existe nenhuma força no sentido do X, então a gente sabe, que o somatório das forças em X é igual a zero, mas não tem nenhuma força em X. Então a gente descarta essa equação. E a gente vai para a terceira equação, que é essa daqui, ó, somatório dos momentos. Como assim? A gente vai pegar um ponto e vamos anular o momento dele. Por exemplo, eu vou estar segurando aqui o meu RA. Qual é o braço de alavanca que existe aqui no ponto A? Nenhum, porque não tem nenhum braço de alavanca. Por exemplo, qual o braço de alavanca que existe aqui eu puxando, no caso, a caneta ou a lapiseira? Nenhum. Mas se eu estiver puxando aqui, nós já temos um braço de alavanca. Beleza? Então vamos lá. Somatório dos momentos. Eu tenho que definir um momento que vai ser positivo. Vou definir como anti-horário como sendo positivo. E o somatório dos momentos, ele também vai ser igual a zero. Por quê? Porque a gente não quer que essa estrutura se mova. Beleza? Então olha só, sentido horário. Essa daqui, estou segurando aqui em A. Essa minha força está provocando aqui um momento no sentido positivo. Então vai ser 50 centímetros vezes 9.450 mais, aqui tem 1 metro, mais 50, 150 centímetros vezes o meu RB. 150 centímetros vezes meu RB. E aqui vai ter 125 mais 150. Então vai ser 2.275 centímetros de 4.050. Menos, porque olha aqui, ó, tá no sentido, ó, anti-horário. Tá vendo aqui, ó? Sentido anti-horário. Na verdade, no sentido horário, que é contrário ao sentido anti-horário que eu defini como positivo. Então vai ser 275 vezes 4.050, que é igual a zero. Então olha só. Ah não, mas aqui a gente podia ter mudado aqui as unidades. Sim, mas na hora que a gente pegar e fizer a soma desses dois e depois a gente dividir, na verdade aqui é negativo, e depois a gente fizer a equação e depois a gente dividir aqui por 150, a gente vai estar dividindo centímetro por centímetro e vamos achar o valor correto, do mesmo jeito. Mas sim, você podia ter realizado a conversão numérica, tá? Então vai ser assim, ó, 150 vezes, eu vou estar realizando aqui o cálculo pela calculadora do computador, e aqui a gente já vai achar o resultado. Então vai ser 50 vezes 9.450 que é igual
a 472.500, ou seja, 472.500. Mais, agora o outro, essa equação aqui, 275 vezes 4.050. 275 vezes 4.050. Que vai dar no caso 1.113.750. 150 vezes o meu RB é igual. A gente vai pegar essas duas equações aqui, eu já passei para o outro lado no caso. Vamos somar e dividir por 150. Mais 472.500. Meu RB vai dar no final, já dividindo por 150, vai dar RB igual a 10.575 newtons. Mas a gente achou o valor de RB, a gente não achou o valor de RA, mas a gente sabe que RA mais RB é igual a 3.500. Então olha só, meu RA é igual, a gente vai pegar o RB, passar subtraindo, 13.500 menos 10.575. Vamos fazer aqui na calculadora. RA é igual a 2.925 newtons. E aqui a gente tem o valor do nosso primeiro exercício. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se possível, deixe seu like. Se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. E obrigado a todos.